Olá, pessoal. Bom dia, João. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo em outro horário. E a gente veio aqui hoje falar sobre, né? Finalmente foi liberado o Meet, finalmente foi liberada a possibilidade de poder emitir o DARF sem transmissão da DCTF Web, e a gente vinha falando sobre isso nos nossos papos retos. Lá em dezembro a gente falou, a gente deu o início disso tudo, né? Explicou como é que vai funcionar. Em janeiro a gente fez um papo reto tirando dúvidas, e agora aqui essa gravação ela é para você entender como funciona esse fluxo novo, como vai entender o módulo, esse módulo de inclusão de tributos, e também essas mudanças na DCTF Web. Certo, João? Certo. Olá você, olá Jani, a todos e todas que vão assistir esse vídeo. É um vídeo que é para ser bem curto e objetivo, mas de qualquer modo a gente vai rememorar alguns conceitos que foram abordados, inclusive nos papos retos que fizemos em dezembro e janeiro. Se você ainda não conhece nada do Meet, então, e quer ter mais conhecimento, dá uma olhadinha nos vídeos lá no Atua. Mas o Meet, então, como a gente sabe, ele vem como um módulo dentro da DCTF Web de substituição à DCTF PGD. Aquilo que era informado pela empresa na DCTF PGD, basicamente informações relacionadas a recolhimento de tributos, então mais voltadas para a área fiscal, contábil, não é tanto uma relação do departamento pessoal. Era feito no PGD, passa a ser feito no MIT a partir dessa competência de janeiro de 2025, que teria encerramento agora em fevereiro. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa questão dos prazos, durante a gravação desse vídeo. Mas, durante o vídeo, então, você vai entender melhor também esse conceito e o funcionamento desse novo módulo, que foi liberado agora, dia 15 de fevereiro, na plataforma. Perfeito. Só para lembrar, gente, DCTF PGD, quando a gente fala PGD é Programa Gerador de Dados, né? É um programa que você baixa, instala, e agora, então, ele foi substituído por esse módulo dentro da DCTF Web. Então, é um módulo agora dentro da DCTF Web que não precisa mais ter instalação, né? Ela é realmente web. E eu vou compartilhar aqui com vocês essa ferramenta, né? Então, a gente está dentro do ECAC, a gente vai acessar aqui a DCTF Web, que vocês já conhecem, né, o acesso, e a gente tem aqui esse novo módulo aqui. Então, o módulo do MIT, né, o MIT, que é o módulo de inclusão de tributos, está dentro da DCTF Web, tá? Mas antes de falar do MIT, de alguns detalhes do MIT, vamos falar sobre a funcionalidade de poder emitir o DARF sem DCTF Web transmitida, porque isso interessa muito ao departamento pessoal, João, mas foi o que mais a gente teve dúvida, né? Dúvida quando se fala em departamento pessoal, porque essa é a mudança de real, né, de fato, para o departamento pessoal, certo? Perfeitamente. Embora o MIT basicamente sejam informações da área fiscal, né, contábil, no caso do DARF, da geração do DARF, o departamento pessoal tem total interesse de poder fazer essa geração sem a transmissão, considerando que a transmissão fique única após o preenchimento do MIT. E o MIT muitas vezes vai ser feito depois do prazo que, inclusive, de já ter pago o DARF da Folha e da REINF. Então, por isso, essa funcionalidade, sim, tem bastante impacto no DP. Perfeito. Então, aqui eu tenho eu filtrei aqui para deixar só o que ainda, né, desse janeiro de 2025. Então, eu tenho aqui período de apuração janeiro de 2025, não está transmitida. Pode verificar que a data de transmissão está em branco, ou seja, não está transmitida. Aqui a categoria geral, aqui eu tenho origem social, eu poderia ter REINF, CP, REINF, RET, né, o MIT, então são as 4 possibilidades de origem que eu tenho agora. E-social, REINF, CP, contribuição previdenciária, REINF, RET de retenções e MIT, é onde vai trazer informações para dentro da DCTF Web. Aqui ainda está como original, ou seja, não é uma retificadora, ela está em andamento, já tem valor apurado aqui, né, do E-social, e aí eu tenho aqui a opção de editar essa DCTF Web e editar o DARF. Então, aqui eu consigo editar o DARF. O que tem aqui de código de receita? Hoje eu só tenho contribuição previdenciária segurados, imposto de renda retido na fonte, que veio lá do E-social. Então, eu tenho aqui os valores, eu poderia selecionar, né? Mas como eu tenho apenas valores do E-social, eu quero emitir o DARF com esses valores, eu clico para emitir o DARF. Emitir o DARF aqui, ele vai baixar, né, o DARF com as informações que eu tenho selecionado. Então, eu poderia editar e selecionar algum código de receita que eu quero, né? Então, aqui ele trouxe para mim exatamente os 2 códigos de receita lá do E-social.
posso emitir o pagamento até dia 20, né, que é o prazo o vencimento desses tributos, não mudou prazo de tributo, né, vencimento de tributo, então eu emitiria o DARF dessa forma, ok? Para facilitar também, eu já quero mostrar aqui que a gente tem um filtro de origem aqui, que se tiver MIT, REINF, né, tudo separado, eu posso emitir aqui, fazer um filtro só, por exemplo, do MIT, se eu quero imprimir o DARF lá do final do mês, do dia 25, do dia 31, se eu quero só do E-Social, se eu quero só da REINF, então eu tenho esses filtros também que ajudam, mas eu sempre tenho os filtros aqui que eu posso marcar e desmarcar por código de receita, tá? Então eu preciso saber quais são os códigos de receita que vencem ali, né? O ideal seria que a gente tivesse aqui um vencimento também nessa tela, um filtro de vencimento que a gente já solicitou também, quem sabe em breve teremos. Ok? Então, em relação aqui à parte de emitir o DARF sem DCTF web transmitida, eu acho que ficou claro. Então, a gente vai agora para o módulo Meet. Cliquei aqui, João, nada aconteceu. Cliquei, nada aconteceu. Aconteceu, você que não viu. Deu uma piscadinha, né? Eu percebi lá em cima. Muita gente vai se deparar com isso, né? O que seria aqui o nosso problema? É muito comum, gente, que nos seus browsers, né, nos seus navegadores de internet, tenha aplicada ali uma funcionalidade de bloqueio de pop-ups. E o que significa esse termo, né, bloqueio de pop-ups? É que você bloqueia automaticamente quando você clica em alguma coisa dentro de um site e ele gera uma nova aba. Então, você vai ter que ir lá e liberar essa nova aba para que o sistema, então, apareça, né? Por quê? Porque o Meet, ele não é aquela situação que você clica e ele dentro da mesma aba, ele já abre. Não, ele abre numa aba paralela. E aí você vai ter que autorizar, então, essa abertura. Então, você vai ver como que é o seu navegador, dependendo do navegador tem ali mas é muito simples, né? Muito intuitivo. Você vai lá e vai clicar para abrir essa nova aba. Para permitir, né? Ó, inclusive, todos os cliques que eu dei, ele abriu aqui. Então, vou concluir aqui para permitir. Vou clicar de novo e aí sim ele me abre uma nova aba aqui dentro, né? Você tem a opção de permitir, como você fez, ou você pode simplesmente clicar naquele que você quer. Só que o problema é que se você clicar naquele, na outra vez que você for, você vai ter que sempre fazer a mesma coisa. E aí o permitir é muito mais efetivo, porque ainda mais para quem usa isso diariamente. Perfeito. João, quando a gente clica no módulo Meet, então, a primeira vez, né? Primeira vez que as empresas agora vão clicar, vai aparecer essa tela assim. Vai trazer o CNPJ, a gente tem que ter muita atenção no CNPJ, se estamos trabalhando com certificado, com perfil, né, próprio, se vai ser procuração, que tem que trocar perfil, sempre muita atenção. Mas ele vai abrir essa tela aqui. Não há apurações preenchidas. Aí você pode criar uma nova apuração, ou você pode importar em qualquer momento, mesmo depois já tendo declarações, tendo apurações finalizadas, ainda assim você sempre pode nova apuração ou importar. Só que a primeira vez a tela parece um pouco diferente, porque ele ainda não tem o que mostrar, né? Então a gente já sabe que essa empresa aqui, por exemplo, ela nunca fez nada no Meet, não tem nenhum Meet criado, nem com movimento, nem sem movimento, nem em andamento, né? Nem que está ali ainda pendente de fechar, nada. Então, nesse caso, você pode importar a apuração, quando você quer importar lá do seu sistema fiscal que gerou um arquivo JSON, ou você vai em nova declaração, certo? Certo. Nesse campo que está em amarelo, lá em cima, é onde aparece o CNPJ, gente. Então, muita atenção nisso, porque às vezes você trabalha com várias empresas, você está no ECAC e clica ali achando que vai numa empresa, ele acaba abrindo e, na verdade, está em outra. Então, tem que ter atenção para ter certeza de que o CNPJ que está aparecendo ali é exatamente daquela empresa que você quer, porque senão você pode confundir e acabar fazendo, como ele abre numa outra aba, né? Se você não tiver atenção, às vezes você pode fazer alguma coisa equivocada, especialmente se você está acessando várias empresas ali simultaneamente ou uma logo na sequência da outra. Então, perfeito. Só para essa atenção, né? João, aí eu vou abrir aqui de uma empresa que já tem, né? Já temos aqui declarações encerradas, tudo mais, mas da mesma forma aqueles dois botões aparecem, importação, né? Importar apuração ou nova apuração. Gente, então, se você quer importar, né? O primeiro acesso você quer importar, porque seu sistema fiscal já está gerando, você salvou ali o arquivo, então é um arquivo com extensão JSON, não é um TXT, não é, né?
realmente eles definiram essa extensão aqui do arquivo, e tem até a opção aqui de ver as instruções, ver layout, mas isso mais depende do seu sistema fiscal mesmo, tá? Clicou aqui para selecionar, ele vai justamente selecionar os arquivos JSON que você tem salvo. Então, se você tem ali salvo, né, ó, daqui está o CNPJ, tracinho MIT, tracinho 2025.01.json. Esse seria o arquivo para eu importar. Ele já vai trazer tudo que tem lá de informação. Mas a gente quer ver aqui o preenchimento manual. Mas se eu clicar para trazer, cliquei, ele trouxe, eu só preciso fazer o fechamento. Eu preciso fazer o fechamento, tá? Ele não é automático, como a gente faz no E-Social, ali envia o evento e ele já fecha. Aqui não. Ele importa os dados, mas eu preciso clicar para fazer o fechamento, tá? Mas não vou fazer isso agora, eu vou, de fato, criar uma nova declaração, tá? Cliquei em criar nova declaração, nova apuração, né? Isso não é uma declaração, é uma apuração. Então, ele me pede o mês, posso selecionar aqui, né, janeiro, por exemplo, o ano 2025. Aqui, João, a gente já tem essa questão de com evento especial. Também tínhamos isso na DCTF-PGD. Se eu clicar, ele me pergunta a data do evento e ele me dá as opções aqui de extinção, difusão, cisão parcial ou total, incorporação, incorporada ou incorporadora. Certo. E lembrando que essa informação você vai fazer sempre que você tiver obrigação de fazer MIT. E quando você tem a obrigação de fazer o MIT? Quando você tem algum movimento a ser declarado no MIT. Então, se você está declarando alguma coisa no MIT nessa competência e também nessa competência acontece alguma dessas situações especiais, então você vai fazer o preenchimento. É diferente, não, eu estou com uma empresa que já não tem movimento há muito tempo e agora vai ser encerrada. Eu preciso fazer um MIT de extinção? Não. Você já tem uma DCTF Web sem movimento, ele já entende que aquela empresa está sem movimento, não há necessidade de fazer essa informação. Agora, não, ela estava tendo movimento e nessa competência vai ser a última com movimento e ao mesmo tempo com essa situação especial. Aí você vai informar. Vou desclicar, porque não é o nosso caso, mas só para a gente entender. Vou confirmar. Aqui dentro eu já tenho o meu primeiro botão, então ele carregou, né? Aqui tem várias abas, aqui são 5 abas, tem a opção de verificar, de salvar e de exportar, mas aqui ele já me carrega a opção de a possibilidade de clicar aqui em apuração sem movimento, né? Clicando aqui, ele já diz que débitos e suspensões serão ignoradas, tá? Então, sem movimento é quando não tem débitos nem suspensões para declarar. João, já lembrando que a gente não precisa declarar pagamentos dentro do MIT. A gente tinha essa questão na DCTF-PGD, aqui não, nem pagamentos e nem compensações e nem parcelamentos, né? No sentido de informar ali o momento do pagamento, não precisa. Exatamente. Agora, essa opção aqui, gente, pode ser um caminho para você fazer a DCTF Web sem movimento naqueles meses em que você tem obrigação de fazer a DCTF sem movimento e não precisa fazer o E-Social sem movimento, porque já tem uma E-Social sem movimento. Por exemplo, se você só teve MIT, só teve REINF. Aí você quer fazer uma declaração sem movimento, não porque o MIT é obrigatório, o MIT não tem obrigação para fazer sem movimento, assim como a REINF não tem, mas a DCTF Web tem. Então, para fazer a DCTF Web sem movimento naquele primeiro mês, você pode mandar E-Social, REINF ou MIT. E essa opção aqui talvez seja mais simples, porque você já faz tudo dentro da própria DCTF Web. Perfeito, é para essa situação. Então, não tem a obrigatoriedade do MIT sem movimento, tá? Assim como o REINF também. Bom, aí me pede a qualificação da pessoa jurídica, né? Aqui tem em relação à cooperativa de crédito, sociedade seguradora, enfim, tem todas essas possibilidades, a gente vai escolher PJ em geral. Aqui, em relação à forma de tributação do lucro, se é lucro real anual, real trimestral, presumido, arbitrado, imune, isento, optante do Simples, que também pouquíssimas exceções tem empresa optante do Simples, se ela paga IOF, né? Se ela alguma coisa nesse sentido, bem raro. Se não, a maioria aqui vai ser lucro real e lucro presumido. Vou escolher aqui lucro presumido, lembrando que, né, se for apuração trimestral, os códigos de receita do trimestre, que são trimestrais, só vão aparecer no mês de março, no mês de junho, no mês de setembro e no mês de dezembro, que são os 3 meses ali para apurar trimestral. Aqui, em relação a reconhecimento das variações monetárias, caixa ou competência, em relação ao PIS, COFINS, cumulativo ou não cumulativo. Ele já vai filtrando, João, ele já vai trazendo para mim só o que eu posso optar. Então, como eu optei pelo presumido aqui em janeiro, né?
ele já nem me trouxe a opção do não cumulativo, porque não é permitida, é só para o real. Se eu escolhesse aqui real, ele apareceria aqui a opção de cumulativo, não cumulativo, ou os dois. Mas presumido já nem aparece. Aí tem a questão do responsável pelo preenchimento. Eu preciso preencher obrigatoriamente o CPF. Ele já puxa o nome, não precisa preencher os outros dados. Tem um detalhe aqui para o registro CRC. A gente coloca o F aqui. Aqui a gente novamente coloca o F, né, SC. Aí a gente coloca aqui 6 números, a gente coloca o O e a gente coloca o dígito, tá? Dessa forma ele vai passar, que é um número que eu inventei. Mas, enfim, se vocês quiserem preencher o CRC, é dessa forma que precisa ser a máscara aqui do campo, tá? Mas em branco também ele aceita tranquilamente, não é obrigatório. Vou clicar aqui em salvar. Então, nesse momento, ele já criou o Meet ali para mim em andamento, né? Vou para a próxima aba de débitos e aí eu tenho todos os impostos que podem ser informados. Imposto sendo pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto retido na fonte, que são só exceções, não é aquele imposto nem do E-Social e nem da REINF, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, contribuições diversas, CPSS, RET, pagamento unificado. São essas as possibilidades, tá? Ele vai me habilitando conforme a empresa que eu estou, o mês que eu estou, e também os códigos de receita. Então, se eu clicar, por exemplo, em incluir aqui, ele só me filtra os códigos de receita que eu poderia incluir para esse tipo de empresa, para esse tipo de tributação e para esse tipo de apuração ali do PIS/COFINS, tá? Inclusive a competência. Isso. Então, contribuição social e imposto de renda eu não vou informar, mas vou informar aqui PIS/COFINS. Então, eu incluo aqui o código do PIS, por exemplo, né, 8109, que é o mais comum, coloco aqui um valor, poderia colocar aqui, vamos colocar aqui R$15, só para ficar diferente do que eu já fiz antes, e pronto, cliquei, confirmei, ele vem para a tela de baixo aqui, eu ainda posso retificar, ainda posso excluir, posso fazer o que eu quiser, tá? Mas, se eu não tiver mais, eu vou para outra aba, COFINS. Clico para incluir o débito, mesma coisa, seleciono aqui o código de receita, 2172. Vou colocar aqui R$16, só para ficar diferente. Confirmei, veio para cá e pronto. Tenho suspensões para informar? Não tenho. Suspensões são aquelas de processos, né, administrativos judiciais, que eu teria alguma suspensão em relação ao processo, depósito judicial, algo nesse sentido. Se eu tiver, eu informo. Outros pagamentos, eu não informo, eu já venho direto para a aba de pendências. Ele já, né, tirou a pendência que eu tinha aqui, já disse que não tem pendência. Se tiver, tem que avaliar cada pendência e verificar o que está faltando. Cliquei no encerramento, ele me traz um resumo aqui das apurações, né? O fluxo aqui, então, eu iniciei ela hoje, não tem impeditivos e ainda não está encerrada, eu posso encerrar. Ou resumo dos débitos, ele me traz aqui, então, todos aqueles impostos e os valores que eu informei. Valor total apurado no NIT, que vai se juntar com o que eu já apurei no E-Social e na REINF, se eu clicar aqui em encerrar. Aqui, João, eu tenho a opção, então, de salvar, posso encerrar, posso exportar também, criar o arquivo de exportação do JSON, que quem quiser verificar como é que é o modelo e tal, né, se o sistema ele não está de acordo, ajuda bastante também. Alguma coisa ainda aqui, João? Posso clicar em encerrar? Não, assim, o salvar ele vai ficar em andamento ainda, né? Como se você não tivesse concluído o Meet, né? Você pode voltar depois para alguma edição. Quando você encerra, é porque aquela declaração que você está fazendo do Meet, ela está concluída, é quase como um 299 aí desse ponto, é isso? Perfeito. Vou clicar em sair. Eu salvei, cliquei em salvar, vou clicar em sair. Ele volta lá para a minha tela inicial do Meet, onde eu já tenho uma apuração que eu já tinha feito, uma encerrada, outra que estava encerrada e que hoje é a válida, tanto que ela está em verdinho aqui, né? Dá para ver, essa aqui então já era, essa é a que está válida e essa que está em edição. Se eu ir lá e fechar essa passa a ser a válida, substituindo a última que eu tinha. Então, ele sempre vai ficar em verdinho a encerrada que está valendo. Essa é uma dúvida também, porque a tela aqui dá para aparenta que tem várias declarações de Meet nessa competência. Mas não é essa a realidade. Toda vez que você insere outra, as anteriores vão deixando de existir. Ela só apresenta. Lembra a história da guia do FGTS, que você emite guia do FGTS e quer ir lá excluir a guia do FGTS, não consegue porque não pagou? É tipo isso, gente. É só uma informação de histórico, para você saber o histórico aqui, mas você tem que entender essa sistemática para saber que o que vai valer é a última declaração que você fizer. Você não faz mais de um Meet
na mesma competência. Você tem que inserir tudo que caiba naquele MIT numa declaração única. Perfeito. E aqui eu estou bem confusa, né? Primeiro eu fiz uma de R$ 21, depois eu zerei, agora R$ 31. Mas só para a gente entender o fluxo mesmo. Se eu encerrar isso aqui, hoje aqui está valendo é de 0, mas se eu encerrar isso aqui, eu vou, que vai valer de 31. Editar, encerrar, excluir. Enquanto ela está em edição, eu posso excluir. Depois que ela já está encerrada, só visualizar, retificar ou baixar o XML, tá? Então, esse aqui, no caso, eu vou editar, só para a gente vir aqui novamente no encerramento e encerrar. Eu não tenho possibilidade de já transmitir DCTF Web automático por aqui, mas quando ela for sem movimento, aparece a opção. Então, eu poderia encerrar e já transmitir DCTF Web. Eu, sinceramente, acho que até a gente poderia ter essa possibilidade para Meet com movimento, né? Que facilitaria, mas hoje não tem, tá? Então, vai ficar um tempo assim para até a gente acostumar, até a Receita ver se está tudo ok. Depois, quem sabe, eles trazem funcionalidades mais automáticas nesse sentido. Então, vou clicar em encerrar, ele me deu que não tem pendências, foi salva, o encerramento está em curso e encerrou com sucesso. Pronto, então aqui ela consta encerrada. Então, ele fez todos esses passos ali para mim, né? Vou clicar em sair, voltei para cá, na tela principal. A encerrada anterior de R$ 0 já ficou, né, em segundo plano, e o que está valendo agora é essa encerrada na data de hoje, com o valor de R$ 31 apurado. Meet, não preciso mais nada, posso fechar, posso encerrar aqui e posso ir para o portal DCTF Web. Ou como eu já tenho ele aberto aqui, eu volto para cá. Vou clicar em pesquisar aqui novamente, vou até deixar aqui só a que está em andamento para a gente ficar mais fácil visualizar. E ele ainda manteve o Meet que eu já tinha, né, encerrado com 0, mas agora ele atualizou e somou o valor aqui. Será que somou? Vamos clicar aqui em editar, vamos clicar aqui em apurar e ver o que tem aqui de imposto. Tem minha contribuição previdenciária que eu já tinha, tem imposto de renda retido na fonte que eu já tinha, acrescentou o COFINS e o PIS. E aí, João, eu já tinha meu DARF emitido, já tinha a minha DCTF Web encerrada ou não, mas já tinha meu DARF emitido e mandei lá para o departamento, né, o DP mandou para o cliente pagar. E aí agora eu quero só emitir o PIS e COFINS. Como é que eu faço? Bom, isso é interessante a gente entender realmente que, além da mudança da possibilidade de você emitir sem transmissão, teve essa inserção dos filtros ali, caso queira fazer o uso dos filtros. Mas também o caminho, para quem, né, tem um domínio aí do que está fazendo, enfim, é só desmarcar esses dois CRs ali que você já emitiu e gerar o DARF com essas novas inserções. Então, você desmarca o que já foi pago, o que já foi emitido na guia, né, não necessariamente pago, mas que já foi emitido, e emite um outro DARF com essa diferença daqueles novos CRs que estarão marcados ali, e é isso que vai ser pago, e ele já vai sair, inclusive, com a data de vencimento desse tributo, que deve ser diferente da data de vencimento das outras duas. Imagino, Geni, que se eu mantivesse os 4, a data de vencimento sairia como dia 20, Exatamente. porque tem vencimentos que são anteriores. Então, vamos dizer, esse PIS e COFINS vencem, acho que no dia 25. Mas se eu emitir um DARF com todos eles, a data de vencimento que vai aparecer vai ser dia 20. Então, se você quer emitir com momentos diferentes, você tem que fazer essa... Vamos ver. Você tem que fazer essa separação para não... olha, dia 20. Agora, em tese, pelo menos vamos ver na prática aqui, a primeira vez que eu estou vendo na prática essa operação. Se você só selecionar os dois últimos ali, não vai sair como dia 20, vai sair com a data de vencimento normal deles, que é posterior. Né? Você selecionando ali, seja por aqui, seja pelos filtros. Eu não sei se você quer mostrar pelos filtros Vou já. até nesse filtro aqui de Meet, quero nesse filtro de Meet, ó, para mostrar que ele já desaparece com o resto, ou, né, deixar tudo aqui, limpar o filtro e vir tudo e desmarcar, dá na mesma, o que facilitar. Porque aí depende, né? Porque pode ser que você queira social e reinf, aí não vai dar, porque o filtro é um só. Agora, pode ser que você queira Meet só do dia 25, porque Meet também tem, né, impostos variados, então depende do que você realmente quer fazer. Vou deixar marcado, então, só o PIS e COFINS, que vence dia 25. Vamos emitir o DARF e vamos ver o que acontece.
dia 25, só com PIS e COFINS. Se eu emitisse tudo, né, e já tivesse passado, por exemplo, do prazo do dia 20, ele traria tudo e já traria ali juros, né, encargos sobre juros e multa da parte que venceu dia 20, né? Se já tivesse passado e ainda não tivesse passado do dia 25. Por exemplo, dia 25 eu emito tudo, o DARF inteiro, e o do dia 20 eu ainda não paguei, então já traz atualizado também. Isso aqui, João, é até uma questão bem interessante para a empresa que, né, vai pagar em atraso. Então, se quer pagar no prazo, emite separado, mas se vai pagar em atraso, pode ser emitido uma única guia, com tudo, ele já vai calcular os juros de cada um baseado no seu vencimento, né? Exato. Ok, então... Vimos que não é complexo, né, fazer. Entender todo o procedimento pode ser um pouco mais, especialmente para quem não é da área, né, quem é mais do DP, mas o preenchimento é aquilo que a gente já tem um pouco de noção de funcionamento desses sistemas eletrônicos e claro, tem que ter conhecimento do assunto, e aí a área fiscal vai ter, porque é quem já fazia isso lá no PGD. João, agora eu só preciso chamar a atenção, porque emitir guia do dia 20, emitir do dia 25, posso já ter encerrado E-Social, encerrado REINF, encerrado MIT, mas eu não transmiti a DCTF Web. E esse é o ponto principal em relação à declaração. É aqui a nossa declaração, a nossa obrigação acessória, porque é nesse momento aqui que, de fato, as informações vão para a Receita. É aqui que eu tenho multa por atraso na entrega se eu não cumprir o prazo da original, né? Estamos falando da original. Então, fala só um pouquinho dos prazos aqui aí que a gente tem em relação à DCTF Web. Bom, o prazo da DCTF Web, a gente sempre soube, ele era junto com o prazo do E-Social e da REINF, até o dia 15 do mês seguinte à competência que você estava declarando. Neste caso de janeiro de 2025, o prazo seria dia 17 de fevereiro, por quê? Porque dia 15 foi em sábado, ontem, hoje é domingo, 16, seria o prazo amanhã, dia 17. Porém, então, e esse é o prazo para a E-Social e para a REINF, para esses não houve mudança. O MIT, ele segue o prazo da DCTF Web, é sempre o prazo que a DCTF Web trouxe. Quando saiu a mudança para a inclusão do MIT, o prazo foi dito que seria dia 25. Foi dito não, saiu na norma que seria dia 25 do mês seguinte. Então, a DCTF Web já tinha sido mudado o prazo do dia 15 para o dia 25. Porém, houve uma nova mudança, que a gente já reportou aí nos nossos canais, né? Que o prazo agora da DCTF Web é sempre o último dia do mês seguinte à apuração. Então, se eu estou falando do mês de janeiro, é o último dia do mês de fevereiro. Se eu estou falando do mês de fevereiro, é o último dia do mês de março. Então, só tem mais um detalhe. Em relação ao mês de janeiro de 2025, a Receita Federal concedeu ainda mais um prazo para que o encerramento se dê junto com o encerramento da competência de fevereiro. Então, o prazo da competência de janeiro é 31 de março, assim como o prazo da competência de fevereiro. Então, até 31 de março, a gente tem que transmitir as duas DCTF Web, a de janeiro e a de fevereiro. A partir de então, passa a ser sempre o último dia do mês seguinte ao período de apuração. Então, no mês seguinte, até o dia 30, 31, 28, 29, a depender de que mês que a gente está falando. Perfeito. Então, eu preciso fazer essa transmissão, né? Então, não posso deixar ela em andamento. Isso tem que cuidar a partir desses prazos aí que o João falou, né? Nesse caso aqui, eu não vou transmitir, né? Depois eu volto ali, mas precisa da transmissão. Por mais que você tenha o DARF emitido sem ela transmitida, você tem que cuidar com esse prazo, porque fica muito, né, parecendo que está tudo ok, mas não, o que vale mesmo é a transmissão da DCTF Web nesses prazos ali. Então, até lá, em qualquer empresa, né, não terá MAED se entregar até esse prazo. Ah, mas eu não tenho MIT. Mesmo assim, o prazo mudou. Claro que se você não tem MIT, teoricamente você não precisa esperar, né, até o prazo final, já entrega, já faz tudo e garante aquele prazo, né? João, o que mais temos aqui só para finalizar esse nosso vídeo? Bom, a gente falou então sobre o que é o MIT, mostramos tudo. Quanto à questão do sem movimento, eu acho que a gente falou um pouquinho, mas né, então aquela clareza de que eu não tenho obrigação de fazer MIT sem movimento, assim como eu não tenho obrigação de fazer a REINF sem movimento,
As duas que têm a obrigação de fazer esse sem movimento é o e-social, na primeira competência sem movimento e-social, e a DCTF Web também sempre na primeira competência sem movimento. E para fazer a DCTF Web sem movimento, você pode se valer de qualquer uma das três escrituração, porque sem a escrituração, você não consegue fazer DCTF Web sem movimento. Precisa de uma das três. Acho que de sem movimento é mais ou menos isso, mas a gente tem conteúdo também bem específico sobre isso aí nas nossas redes. Do MIT de extinção a gente comentou, que é só naquela competência que tenha movimento, que você tem a obrigação de fazer MIT, e aí vai colocar aquela situação. Uma coisa que a gente precisa ter clareza também, aí é mais área fiscal até do que o DP, no MIT não há informação de pagamento. Então, aquilo que você paga, que você antes tinha que informar na PGD, no MIT você não informa, você só informa o débito, a declaração, aquela escrituração do movimento em si de apuração daqueles débitos. Não há necessidade de informar pagamentos disso. Agora, tem declarações que você fez em dezembro e que você tem que fazer a informação de pagamento, porque é ainda na égide, né, na gestão da PGD. Então, aquilo que você fez lá em dezembro, você tem que informar os pagamentos, mas não é aqui no MIT, é lá no PGD. E, inclusive, para os débitos trimestrais, aqueles que você opta por pagamento até março. Jane, mas eu estou falando muito, eu quero... Não, perfeito, é isso. Então, esses teriam que ser informados na DCTF PGD de março, com prazo ali até maio, como a gente tinha até hoje. Então, quem ainda tiver pagamentos do período de apuração de dezembro de 2024 para informar, é no PGD, tá? Quem não tem, já finalizou agora, está finalizando o último PGD, agora em 20 e pouco de fevereiro. Então, já encerra. Agora, quem tem esses pagamentos parcelados do período de apuração de dezembro, ainda vai ter que informar no período de apuração de março na DCTF PGD, com prazo até maio. E falando em trimestre também, João, aí pagamentos agora, né, o primeiro trimestre de 2025 vai ser março, mas tem gente que já faz pagamento parcelado antecipado, emite o DARF no Cicalc Web, que a DCTF Web, quando você declarar em março, vai reconhecer. Então, né, não tem problema nenhum. Gente, lembrando que DARF do Cicalc Web é um DARF numerado, ele é válido, e a DCTF Web, ele vai acatar, ele vai reconhecer, vai abater, tá? Sem problema nenhum. A gente só não recomenda fazer o DARF manual, aquele DARF preto, acho que é DARF preto que eles chamavam, né? É o DARF manual, aquele a gente não recomenda, que aí a DCTF Web não reconhece automaticamente. Não, e isso é importante, essa questão do Cicalc Web, não só no caso do parcelado, mas até na sua apuração mensal. Existem empresas que vão continuar emitindo pelo Cicalc Web, porque só vai conseguir escriturar lá no fim do mês. Lembra que o prazo para escriturar é até o último dia do mês? E às vezes você tem que recolher no dia 25, então você já apura, consegue emitir o DARF pelo Cicalc Web, mas não conseguiu ir ali no MIT fazer, ainda que pareça simples, né, fazer a escrituração ali no MIT, mas, por alguma questão operacional, a empresa vai utilizar desses outros dias que ela tem entre o dia 25 e o dia 31, e não necessariamente dia 25, né? Porque ela tem que emitir o DARF com uma certa antecedência para pagar e tal. Então, o Cicalc Web permanece válido para essas emissões. Agora, uma dúvida que chega bastante, Jani. Eu já fiz o fechamento da DCTF Web, porque eu tinha que emitir o DARF para o vencimento do dia 20, e precisava mandar para o meu cliente. Preciso reabrir a social, alguma outra coisa, para agora que eu vou enviar o MIT? Essa dúvida é bem comum. As pessoas até acham que vai fazer o MIT, vai reabrir a social. Gente, não. A social tem sua entrega, o seu fechamento. O REINF, a sua entrega, seu fechamento. Pronto. MIT também agora tem, né, sua preenchimento e o seu fechamento. Cada um deles, o fechamento é individual, separado. Quem já fez a emissão do DARF, né, ou seja, até agora tinha que ter transmitido ela para emitir o DARF, não tem problema, vai fazer o MIT, vai criar automaticamente uma DCTF Web retificadora e você vai imprimir o DARF com as diferenças ali, vai emitir, vai imprimir, vai enviar para o seu cliente e depois, no final, tem que lembrar só de retransmitir né, essa DCTF Web retificadora, mas não tem problema nenhum. Falamos muito sobre isso no nosso último Papo Reto, né? Bom, gente, então é isso, tá? Não tem problema. Agora a gente precisa só pensar daqui para frente, João, e a gente até tem um fluxograma que eu vou deixar aqui nos comentários depois, né, do vídeo, para você baixar,
um fluxo redefinido. Na verdade, a gente precisa redefinir, porque a ideia é fechar a social, fechar REINF até dia 15, emitir o DARF do dia 20 sem DCTF web transmitida. Depois você vai provavelmente emitir ali os DARFs do dia 25, né? Tendo já uma apuração de PIS, COFINS. Pode ser no Scalc Web. Se você já fizer pelo MIT, pode ser na DCTF Web também. Depois você vai preencher o MIT completo, vai fechar ele e só no final transmitir DCTF Web. Esse é o fluxo, tá? Vou deixar aqui nos comentários do vídeo para você baixar o modelo de fluxo que a gente criou no AtuaDP. Perfeito. Espero que a gente tenha aí. Estou feliz com o resultado aí, né? Da nossa. Deu tudo certo, o sistema funcionou bem, não teve intercorrência, então acho que vai ter uma boa. Dá para entender bem, né? Quem assistir esse vídeo aí, não é um vídeo muito longo, vai conseguir entender bem como ficou esse desenho do MIT. João, só sobre isso, né? A gente realmente aqui não teve erro, mas a gente está com uma ferramenta nova, algo novo, então pode ter erro sim. A gente tem esse prazo um pouco mais alongado, né? Um prazo prorrogado agora para esse início dessa primeira declaração, justamente por isso. A gente sabe que é normal, tivemos homologação, tivemos um tempo de teste, mas foi curto, né? Baseado numa mudança dessa, assim. Então a gente tem que ter esse período de adaptação, tá? Então, temos um prazo esticado aí até 31 de março, um mês e meio, né, para esse... Na verdade, aí são 2 declarações, mas é simples, gente, não é difícil, tá? É só entender esses conceitos, saber que pode ter, sim, algum problema ali, a gente até se coloca à disposição se você quiser reportar nesse sentido, mas sempre fale conosco, né, da DCTF Web, MIT, enfim, tem manual atualizado do MIT, tem manual atualizado da DCTF Web, tem perguntas e respostas atualizadas, então tem uma live completa também da Receita Federal junto com o CFC, então tá tudo aí para vocês né, já redefinir esses fluxos e vai dar tudo certo daqui para frente. Isso aí. E a gente está junto. A gente se vê aí nos nossos canais do Atua. Não deixe de seguir os nossos canais aí do Atua, porque todo dia a gente está trazendo informações para vocês. Obrigada, João. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Até.